Olá, tudo bom com vocês? Aqui é Lídia Barros, coaching de vida, e é muito bom estar com vocês mais uma vez. Estava com saudades. Bom, hoje nós vamos falar sobre comportamento. Como você faz quando aquela pessoa te evita? Como é que você age? Quando aquela pessoa não quer se aproximar de você, como é que você faz? Como que você age nesse momento? Quem sabe é lá no seu trabalho, no meio da família, quem sabe é no seu relacionamento. Como que faz nessa hora? É sobre isso que a gente vai conversar nesse momento e eu quero passar para vocês 5 posturas que ajudam bastante quando isso acontece. Então, bora lá. Bom, em primeiro lugar, é interessante você entender que o comportamento, os nossos comportamentos, eles vêm das nossas emoções. As nossas emoções, elas vão ditar o nosso comportamento, como a gente vai agir diante das circunstâncias. Então, eu quero vir com você começar a caminhar um pouquinho para trás para que você entenda como isso funciona. Agora veja, se os nossos comportamentos, eles são regidos, dirigidos pelas nossas emoções, é importante você entender que todos nós somos assim, não há uma exceção. Eu sei que às vezes pode até parecer que, não, fulano, sim, tem aquela pessoa que é mais controlada, aquela pessoa que já sabe administrar as emoções, mas os nossos comportamentos são regidos por ela. Então, quando você tem alguém, uma pessoa, por exemplo, do seu convívio, e essa pessoa, por exemplo, ela tem, do nada, de repente, você observa que essa pessoa mudou o comportamento com você. Você percebe que não tá legal, não é mais a mesma coisa. E aí, muitas das vezes, a gente fica tentando, a maioria das pessoas fica tentando, insistindo ali para o que aconteceu, e aí gera toda uma situação de desgaste. De repente, ocorre até uma briga, você acaba ouvindo palavras desagradáveis, não é mesmo? Você acaba ouvindo insultos, coisas que te ofendem, que você fala assim, meu Deus, eu não imaginava que essa pessoa ia fazer isso, eu não imaginava que essa pessoa ia agir assim. De repente, você começa a desconhecer aquela pessoa, como se um outro ser humano tivesse surgido ali naquela pessoa. Por quê? Porque o comportamento daquela pessoa mudou totalmente. Mudou. Isso acontece bastante também em relacionamentos familiares e relacionamentos pessoais. Eu quero te convidar a trazer esse olhar. Sejam todas bem-vindas. A você que está assistindo, obrigada por estar aqui comigo e vai assistir posteriormente. Eu quero te convidar a trazer esse olhar para o eu interior. Por que é importante você saber isso? Porque as nossas ações aqui fora, como a gente age aqui fora, começou primeiro aqui dentro da gente. E é importante você aprender isso, por quê? Primeiro, para evitar julgamentos. Porque todas as vezes que nós julgamos o comportamento de alguém, primeiro que não nos compete julgar. E todas as vezes que nós julgamos, na maioria das vezes, a gente acaba determinando, julgar é determinar de forma errada. E ainda que a gente acerte, vamos dizer assim, não nos compete julgar. Por que digo isso? Porque para que a pessoa esteja com esse comportamento, para que essa mudança de comportamento, e é muito importante você prestar atenção e aprender sobre isso. Como que o seu dentro de casa, seu filho, seu marido, seu namorado, seu noivo, lá no trabalho, no meio das suas amigas, lá com os seus irmãos, com as suas irmãs.
De repente uma tempestade começa a se formar no meio da família porque alguém mudou o comportamento, porque a pessoa mudou totalmente. E ao invés de parar para entender o que está acontecendo, normalmente a gente já aciona ali, né? Já starta o gatilho do juiz. E aí começa a julgar a pessoa. E começa a julgar a pessoa. Nós fazemos isso? Fazemos. Mas quando a gente aprende a parar e a ter alguns critérios, que é o que eu vou passar aqui para você, você vai ver que esse peso alivia. E você vai poder até ajudar a pessoa, mas ajudar da maneira correta, ok? Então, eu quero que você perceba que ao analisar, ao parar para entender o comportamento do outro, por que a pessoa está agindo assim? Por que o seu marido, o seu filho? Por que você está agindo assim? Abro um parêntese aqui já para dizer para você, olha a importância de aprender a se conhecer, do autoconhecimento. Porque se eu não aprender a conhecer a mim, como eu vou ajudar o outro? Como eu vou ter critérios, conhecimento para poder ajudar a outra pessoa que tá estranha, tá estranho? Uma outra observação que eu quero deixar para você é que as mudança de comportamento não acontece assim de repente do dia para a noite. Não. Vai acontecendo sorrateiramente. Por isso, uma das qualidades que é interessante se desenvolver é a percepção. Você ter aquela percepção, aquele olhar para observar sem julgar e falar assim, está acontecendo alguma coisa, tem algo acontecendo. E é importante trazer esse olhar antes que a coisa se avoluma. Porque quando a situação vai se avolumando, é por isso que dá muita contenda. É por isso que de repente relacionamentos tão bons, amizades tão fantásticas, né? Relacionamentos tão tremendos lá no seu trabalho com as suas amigas, com os seus amigos, enfim, no meio da sua família, relacionamentos tão fantásticos, de repente começa a diluir. Por quê? Porque não parou para aprender a observar, a analisar. Então, se os nossos comportamentos é o resultado das nossas emoções, da emoção da pessoa, então eu quero deixar uma pergunta para você. Essa pessoa que está se afastando de você, ou se você está afastando dessa pessoa, veja, não estou aqui, não é julgamento, não estou aqui para dizer certo ou errado, não é isso. É uma live de conhecimento. Essa pessoa que está se afastando de você, como estão as emoções dessa pessoa? Lídia, como é que eu vou saber? Eu não estou no corpo dela, não estou no corpo dele. Sim, você tem razão. Mas lembre-se, o nosso eu exterior, o mundo aqui fora, ele é assimilado através dos nossos sentidos. E se os nossos sentidos, os 5 sentidos, não estiverem limpos, não estiverem tratados, a forma que eu vou assimilar não vai ser elaborada de uma maneira saudável. As emoções, elas são imprescindíveis para todos nós. A raiva faz parte da gente. O quê? É verdade. A raiva é uma emoção. E ela não é ruim. O medo faz parte da gente. Lídia, está de brincadeira. Não, não estou. Eu já falei algumas lives atrás, eu quero reforçar aqui. O problema é que muitos de nós esquecem que somos seres humanos. Em algum momento parece que foi incutido na mente de muitos de nós que a gente virou super-heróis. Então não pode chorar, então não pode ter raiva, então não pode ficar bravo, então não pode sofrer. Não, tudo isso faz parte da gente. Faz parte de cada um de nós, inclusive dessa pessoa, olha só, inclusive dessa pessoa que mudou o comportamento.
A diferença é como eu estou processando isso, como eu estou assimilando isso, como eu estou trabalhando isso. Visto que eu sou um ser humano que vive em sociedade, sendo assim, não fui feito, não fui gerado, não fui criado para viver sozinho, e de alguma forma, direto ou indiretamente, eu dependo das pessoas, eu preciso das pessoas. E se eu vivo em sociedade, dentro de casa, é uma pequena sociedade, no meio da minha família, é uma pequena sociedade, lá no seu trabalho, é um pequeno grupo. Então, se eu convivo no meio de pessoas, eu preciso, no mínimo, aprender como elas funcionam, como me relacionar com elas. E as atitudes, o comportamento que você tem e que as pessoas têm para com você e você para com a pessoa, depende muito de como estão as suas emoções. Até para você perceber agora nesse momento, enquanto você assiste essa live, até mesmo para você assimilar o que eu estou te falando, cada um vai assimilar mediante como estão as suas emoções. Você quer ver um exemplo bem simples? Quando nós estamos com as emoções equilibradas, a gente está bem, de bem com a vida, de bem com a gente mesma, né? Tá tudo ali equilibrado, tudo nem mais e nem menos, tá tudo legal, tudo equilibrado. Se você vai num determinado lugar e a pessoa olha para você, olha na sua direção e fecha a cara, você nem se importa. Sabe por quê? Porque você está com as suas emoções equilibradas. Aliás, dependendo de como estão suas emoções, você nem vê a pessoa fazer isso. Às vezes alguém que está com você fala, olha, você viu? Fulano de tal olhou para você e fechou a cara, virou a cara. Só que você está tão bem, você está, sabe, a régua das suas emoções está num nível tão legal que você fala, sério? Menino, eu nem percebi. Por quê? Porque não faz diferença para você. Porque as suas emoções estão em equilíbrio. Bem oposto a isso, é quando as suas emoções, principalmente aquelas emoções negativas, quando elas estão assim muito altas, né? Muito altas, você fica incomodada, preocupada com tudo. Ai, e não me cumprimentou, será que aquilo era para mim? Será que aquela postagem que que a fulana postou lá nas redes sociais era comigo? Eu acho que é comigo. Eu acho que está jogando direta para mim. Aquela foto, aquela frase. O que acontece isso? Mostra o quê? Que emocionalmente você não está bem, que as suas emoções não estão equilibradas. E isso acaba afetando o seu comportamento. Quando você encontra aquela pessoa, ou quando você precisa falar com aquela pessoa, o seu tom de voz já vai mudar. O seu semblante já vai mudar na hora que olhar aquela pessoa. A sua postura física, porque o corpo fala, o corpo demonstra, mesmo de boca fechada, o corpo demonstra. A sua postura física vai mudar. Ou seja, o seu comportamento muda mediante como estão as suas emoções. Se vale para você, ser humano, vale para o outro, que também é ser humano. Fez sentido? Entendeu essa construção? Então, talvez você está me perguntando, tá, Lídia, até aqui eu entendi. Mas você disse que vai dar 5 orientações pra gente como lidar, né? Então, com as pessoas, quando as pessoas mudam a forma de se comportar com a gente. Como que eu lido com isso? Partindo do entendimento que os comportamentos são administrados pelas emoções, então você entende que tem alguma coisa acontecendo lá com as emoções dessa pessoa. E é muito interessante, atenção, você aprender isso. Normalmente, na maioria dos casos, quando a pessoa muda o comportamento com você, né? É porque aquilo que aconteceu entre você e essa pessoa, seja direta ou indiretamente, aquilo que aconteceu entre você e aquela pessoa, na verdade foi um gatilho.
Como assim, Lídia, um gatilho? Aquela pessoa já não estava bem. E quem sabe essa pessoa pode ser você. Quem sabe você mudou o comportamento com alguém. E você está sofrendo por isso. Porque a mudança de comportamento, ela traz dor. Pode até parecer que não, mas ela traz dor, sabia? Ela traz dor. Por que ela traz dor? Porque você se priva de estar com as pessoas que você gosta, com a pessoa que você ama. Porque aquele olhar maravilhoso que você tinha a respeito daquela pessoa, toda aquela consideração que você tinha, parece que começa a se dissolver. Olha a força de uma emoção negativa agindo sobre os nossos comportamentos. E quem sabe, ao invés de ser a outra pessoa, quem sabe é você que está assim. E você está sofrendo. E acredite, eu respeito isso. E eu entendo. Mas é possível mudar a partir do momento que você começa a entender que esse comportamento que talvez você está tendo ou a outra pessoa está tendo para com você é porque ocorreu uma situação entre vocês de alguma forma. Torno a repetir, direto ou indiretamente. E essa situação foi um gatilho para quê, Lídia? Para acionar aquela dor que estava mal resolvida, que não foi trabalhada no interior da pessoa. No interior da pessoa. Está entendendo? E aí ocorre uma situação, e aí por conta daquela situação que talvez nem você conseguiu perceber, nem você conseguiu entender. Você já se pegou em algum momento se questionando e fala assim, mas por que essa pessoa mudou o comportamento comigo? O que é que eu fiz para essa pessoa estar agindo assim? E aí você faz uma breve busca na sua mente, você fala assim, mas eu não me lembro de ter feito assim nada, tá, ninguém é perfeito, sim, mas eu não me lembro de ter feito assim nada grave, nada tão terrível para essa pessoa ter mudado o comportamento assim comigo. E é claro que existem outros fatores que muitas das vezes pode potencializar essa mudança de comportamento. Lembrando que por detrás dessa mudança de comportamento tem uma razão, tem uma origem. E quando aconteceu esse algo entre você e essa pessoa, esse algo não afetou aqui, afetou aqui, ó, a origem. E qual é a origem? Algum trauma que a pessoa tinha, que a pessoa tem, algum complexo, sentimento de pequenez, insegurança, baixa confiança, baixa estima. Quem sabe essa pessoa é uma pessoa que ela sofreu na infância, na adolescência ou na juventude, no sentido que ela nunca teve alguém presente na vida dela. Alguém que cuidasse, alguém que se importasse. E aí essa pessoa cresceu na dependência afetiva de outra pessoa. Porque ela nunca teve na vida dela ou na vida dele alguém que realmente a amasse. Alguém que realmente que ela se sentisse protegida. E aí, através da sua amizade, ou da sua companhia, ou da sua pessoa, essa pessoa entregou, buscou tudo isso em você. E aí, quando você deu aquela mancada, aquela bola fora, quando você falou aquela palavra, ou quando você começou a interagir com outras pessoas, meio que na cabeça dessa pessoa que está ferida, deixando essa pessoa de lado, aquilo foi um gatilho. Aquilo veio direto na onde? Aqui, ó, na ferida, na dor que a pessoa estava sentindo. E aí, a ciência do comportamento vai dizer que na hora que acontece isso, se você já passou, quem sabe você está se identificando. Na hora que acontece isso, a pessoa sente a mesma dor, na mesma dor, na mesma intensidade, se não mais, daquele momento lá atrás,
quando a pessoa foi traída, quando a pessoa foi desprezada, quando a pessoa foi diminuída, quando a pessoa foi ignorada, a dor vem. E aí é naquele momento que aciona as emoções, porque as emoções, elas serão acionadas agora. E aí como a pessoa vai agir? Mudando o comportamento. Você entende? Mudando o comportamento. E essa mudança de comportamento, vem comigo, entenda. Essa mudança de comportamento é uma defesa dessa pessoa. E quem sabe essa pessoa é você. Essa mudança de comportamento é o corpo da pessoa, é a mente da pessoa dizendo para ela, se fecha, se proteja, se proteja. O inconsciente dizendo para ela, olha, indiretamente, mas é isso. Lembra que lá atrás você sofreu? Lembra que lá atrás fulano, Bertano te pisou, te humilhou? Lembra que lá atrás você foi traída? Lembra que lá atrás fulano fez isso? Ó, tá fazendo igualzinho. Se protege, se fecha. Se fecha. E é quando a pessoa se fecha emocionalmente, o comportamento dela vai mudar. Muda com você. Ou você para com a outra pessoa. Porque tá doendo lá dentro. Porque não foi resolvido isso lá dentro. E na verdade, reforço, para deixar bem claro aqui, não é com você necessariamente. Não foi o agora. Com você. Quando eu falo você, eu quero dizer que não foi agora isso. Situações que não foram resolvidas lá atrás. Quem sabe, desde a época que era criança, isso não foi trabalhado, isso não foi resolvido. E hoje, mulher adulta, quando acontece algo, vai direto, o gatilho vai direto naquela lembrança. Vai direto naquela lembrança. Vai direto naquele sentimento. E aquilo é como jogar gasolina em cima do fogo aceso. Aquilo incendeia a pessoa. E se a pessoa não trabalhar isso, a raiva, a mágoa toma conta, a raiva toma conta. E de repente, você quer ver só? Eu sei que você já passou por isso que você está aqui comigo. E de repente, você acaba perdendo um relacionamento tão maravilhoso com aquele seu parente, aquela sua amiga, aquele seu amigo, aquele seu marido, aquele seu namorado, aquela pessoa que você gosta, quem sabe é com você. 5 maneiras, 5 posicionamentos que eu quero deixar para você assimilar e começar a colocar isso em prática. Para quê, Lídia? Para melhorar os seus relacionamentos. É desenvolvimento humano. É aprender a se conhecer para poder, ao se conhecer, trazer mudança em si e poder produzir algum tipo de transformação positiva, saudável, na vida de quem está ao seu redor. Eu só consigo mudar a mim, mas eu mudando a mim, aprendendo a me conhecer, eu posso ajudar as pessoas que estão ao meu redor a buscar transformação. A primeira dica, eu fiz questão de anotar aqui por conta do horário, para a gente trabalhar aqui certinho. Vamos lá? Quer saber? Alguém aí, Lídia, eu quero saber. Então, vamos lá. A primeira maneira de você começar a sair dessa situação desagradável, que é extremamente desagradável e sofrível. Se você já perdeu alguém que você ama por conta de comportamentos estranhos, né? Quem sabe aí dentro da sua casa. Quem sabe existem barreiras, né? Grossas, espessas, invisíveis aí dentro da sua casa, com seu marido, com seu filho, no meio da sua família. Ao longo dos anos, essas barreiras invisíveis só foram engrossando. E hoje ninguém mais fala com ninguém tem mais prazer de dialogar.
fica aquela, né, aquele negócio que o bicho tá pegando, não pode nem se olhar, não suporta mais ouvir a voz, porque deixou essas barreiras invisíveis, porém reais, barreiras emocionais, irem engrossando, ao invés de tratar isso. Então, bem, vamos lá. Primeiro posicionamento que você precisa ter. Quer anotar? Fique à vontade. Vai lá, pega papel e caneta. O primeiro posicionamento que você precisa ter. Isso pode ser para qualquer área de relacionamento, ok? Empatia. Como assim? É sério? Empatia. Mas eu quero dizer aqui para você. Empatia vai além de se colocar no lugar da outra pessoa. Um neurocientista muito famoso, Dr. Calabrese, ele comprovadamente, cientificamente, através de muitos artigos científicos, ele vai exatamente explicar essa questão e eu quero correr aqui para deixar isso para você que entenda. Empatia não pode ser se colocar no lugar do outro, porque não tem como eu sentir o que o outro sente. Segundo o Dr. Calabrese, neurocientista, ele comprova por A mais B, na análise do cérebro, isso é científico, é importante você saber disso, que o que eu sinto, só eu tenho como eu sentir. E ele ainda faz um teste interessante, que ele fala sobre dar as mãos. Se você estiver com duas pessoas e você der a mão para a pessoa que está ao seu lado, e você apertar a mão da pessoa, se eu falar para você, aperta forte, você aperta, segundo o Dr. Calabrese, e ele vai falar nesse teste, ele fala para uma multidão de quase 2.000 pessoas, ele faz esse teste, e ele pergunta, o que é que você está sentindo? Todo mundo fala, estou sentindo o calor da mão da outra pessoa. E ele fala, não, você está sentindo a sua mão. Você está sentindo a sua mão. Porque, mediante o funcionamento do cérebro humano, não tem como eu sentir o que o outro sente. Portanto, cientificamente, é uma inverdade quando você fala, eu também sinto o que você está sentindo. Não, não tem como nós sentirmos o que o outro está sentindo. Então, o que é empatia, Lídia? Empatia é você trazer a sua forma de olhar, a sua forma de ouvir, a sua forma de perceber conforme o outro percebe. E como eu consigo isso? Já que é o primeiro posicionamento para eu melhorar o meu relacionamento com essa pessoa que está arredia, que está se afastando, que está distante de mim, para eu conseguir entender e começar a melhorar esse relacionamento. É você buscar olhar da maneira que essa pessoa olha a vida, da maneira que essa pessoa está vendo esse relacionamento com você, mas sem julgar. O quê? Como assim sem julgar? Para que você faça isso, você precisa deixar as emoções de lado. E como eu faço isso? Olhar de forma racional. Você não vai olhar com as emoções. Você não vai olhar sentindo nada. Você vai olhar de forma racional. Porque quando eu trago o meu olhar de forma racional para o jeito que aquela pessoa está me tratando, olha que tremendo isso. Isso é poderoso. Libertador. Quando eu trago o meu olhar para aquele comportamento da pessoa de forma racional, não com a emoção, mas de forma racional, primeiro lugar, eu já não vou mais me ofender com o comportamento da pessoa para comigo. E por quê? Porque, primeiro, eu estou olhando de forma racional. E segundo, eu entendo que aquele comportamento não é necessariamente por causa de mim. O que eu fiz ou a minha atitude só foi um gatilho. Aquele comportamento sinaliza que a pessoa já não está bem com ela em alguma área das emoções dela.
E infelizmente ou felizmente, eu estava ali na reta, eu estava ali na mira. E o que eu fiz foi um gatilho para acionar aquela dor que não foi tratada na vida da pessoa. Olha que poderoso isso. Que tremendo isso. Quem sabe você está lutando aí dentro da sua casa, está lutando lá no seu trabalho, com uma colega de trabalho, você está lutando aí com o filho, com o marido, enfim, apanhando das emoções. Aprenda isso. Primeiro posicionamento que você precisa ter é se posicionar com empatia. Entendendo que não tem como você sentir o que o outro está sentindo. Porque cada um reage às emoções de formas diferentes. Tem gente, por exemplo, o medo, nós somos compostos por energia, né? Quando a gente penteia o cabelo e encosta em determinado lugar, dá estática. Quando você passa em algum lugar, os pelos do braço levanta, né? Na televisão, por exemplo, você encosta seu braço, os pelos do braço arrepia, é estática. Significa que tem energia no seu corpo. Morto não tem como acontecer isso. Então nós somos energia. Em nós a vida é energia. O medo, por exemplo, é uma emoção. Tem gente que quando tem medo, ela usa a força do medo para ir mais adiante. Tem outras pessoas que quando tem medo, trava. A energia é a mesma. A emoção é a mesma. Inteligência emocional é aprender a usá-la. Então, eu aprendo, o primeiro posicionamento é ter empatia. Ao invés de criticar, ao invés de entrar naquela atmosfera, naquela bola de neve, de crítica, de xingamento, e xinga pra cá, e xinga pra lá, insulta pra cá, insulta pra cá, e fica cavucando porquês. Já passou por isso? A pior coisa é você ficar cavucando porquê, porque quanto mais você perguntar porquê, pior a coisa fica. Então, quando eu me posiciono com empatia, eu preciso, primeira coisa, fechar a boca para observar e para entender. Por que ela está com esse comportamento? Por que ele está com esse comportamento? O que eu fiz? E isso que eu fiz? Essa atitude que eu tive? Qual o peso disso na vida daquela pessoa? Para a pessoa estar dessa forma? E aí você começa a olhar, observar, fazendo, mas espera aí, tem algo por detrás disso. Não foi o que eu fiz. Sim, o que eu fiz pode ter sido errado, pisei na bola, magoou, ofendeu, tá, peço perdão, desculpa, mas não foi isso. Tem um fator por detrás disso. E aí sim, isso é o problema. Não sou eu o problema e nem a pessoa. É o que está causando essa dor, esse incômodo. Segundo posicionamento que eu quero passar para você. Foque, que eu já até acabei de dizer, foque naquilo que está por detrás do comportamento. Lídia, qual é a importância disso? Primeiro lugar, para você se eximir da culpa. Segundo lugar, para você conseguir ajudar essa pessoa. E terceiro lugar, para você conseguir perdoar. Sério, Lídia, é sério? Porque se você não entender esses passos que eu estou dizendo para você, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar magoada, você vai ficar com raiva dessa pessoa, você vai pegar bronca dessa pessoa. Não, eu não guardo mágoa. Não guarda? Então porque não consegue ouvir a voz? Porque não suporta nem olhar a imagem dessa pessoa? Quando a pessoa entra, você sai. Quando ela sai, você entra. Como é que estão as suas emoções? Está em equilíbrio ou está em desordem? Qual emoção que está dominando o seu comportamento? As emoções saudáveis, as emoções produtivas ou as emoções não saudáveis, as emoções negativas? E todas elas fazem parte da gente. Como que você está usando isso? Entende? Até mesmo para que você consiga perdoar. Por isso que muitas pessoas não conseguem perdoar. Olha como uma situação, uma ação está associada à outra. Lídia, eu não consigo perdoar. Não, você consegue. Você consegue. Se realmente você quiser liberar essa pessoa nas suas emoções. Porque o que está por detrás de não conseguir perdoar é a resistência da dor. Quando a pessoa não perdoa, a pessoa está amarrada na dor, está amarrado na dor. E a pessoa, inconscientemente, a pessoa sabe que na hora que você perdoar, você vai ter que encarar essa dor.
E provavelmente a dor não é por causa daquilo que a pessoa fez. A dor é por causa de algo que você não fez por você. Você não cuidou de você. Você não se observou um pouco mais. Você não se poupou um pouco mais. Você não parou para cuidar um pouco mais de você. E isso gera culpa. E é mais fácil se amarrar na dor para poder culpar o outro. E aí não perdoar. Terceiro posicionamento que eu quero deixar aqui para você. Libere espaço emocional, que é o perdão, que é a liberação, quando eu entendo isso. Libere espaço nas suas emoções. Libere. Pare de entulhar, represar emoções ruins dentro de você. Libere espaço nas suas emoções. Não retenha, libera. Libera. Traga para dentro de você, permaneça dentro de você aquilo que te soma, que te agrega, aquilo que te eleva como pessoa. Não represe emoções negativas, libera, perdoa e libera. Dê espaço para essa pessoa que está com esse comportamento diferente, dê espaço para que essa pessoa possa respirar emocionalmente. Uma pessoa quando está passando mal e ela desmaia, se todas as pessoas forem aglomerar sobre ela, ela vai ter dificuldade para voltar. Precisa liberar, dar espaço. Emocionalmente é assim. Lídia, eu ainda não entendi. Sim, você está entendendo, mas eu vou te ajudar mais um pouco. Você é um pouco mais didática. Dê espaço para essa pessoa. Não fica oprimindo. Como assim, Lídia? Pare de ficar. Por que você está assim? Por que você está assim? O que foi que eu te fiz? O que está acontecendo? Mas por que não sei o que lá? Aí manda 3 trilhões de mensagens no WhatsApp, 2 bilhões de e-mails. Não, deixa a pessoa respirar emocionalmente. Oxigena as emoções dessa pessoa. Oxigena enquanto você está aqui do outro lado, sabe? Liberando perdão, revendo aonde você errou, o que você pode melhorar. Você está lhe dando oxigênio para a pessoa. Tendo empatia, que é o primeiro posicionamento, ou seja, aprendendo a desenvolver a capacidade de olhar para a pessoa a nível de entender sem julgar, colocando as emoções de lado. E aí te exime da culpa e você consegue ter tranquilidade de mente para você saber qual vai ser o próximo passo. E o próximo passo, vamos lá, é o 4º passo. Eu quero deixar para você. É o rever a sua postura e o seu comportamento. Por quê? É o 5º passo agora, que eu já vou junto com o 4º passo. Para você reavaliar. Reavaliar. Se realmente, claro que isso não estou generalizando, mas dependendo do caso, é interessante você reavaliar para ver se realmente vale a pena insistir, gastar tanta energia no relacionamento com essa pessoa. Nossa, Lídia, sim, sabe por quê? Porque se o relacionamento tiver tão desgastado, tão desgastado, tão desgastado, vai valer a pena você se matar, sabe? Gastar mais energia para tentar reconstruir? Essa resposta é só você que vai dar. Só você que pode dar. Para você mesmo. E como eu consigo lhe encontrar essa resposta? Fazendo todos esses passos que eu disse desde o início dessa live. Revendo cada ponto. Mas revendo com tranquilidade. Lembre-se, colocando a emoção de lado e revendo com tranquilidade. Essa amizade ainda é frutífera, é interessante para você? Vale a pena insistir? Vale a pena ainda insistir um pouco mais nesse relacionamento? Será que ao rever isso, ao ter essa clareza mental, essa tranquilidade emocional, e você
É possível. Pode fazer cada passo que eu estou te falando que você vai ver. Porque tudo isso faz parte de um mapeamento das emoções, para você entender o comportamento da pessoa. Será que após você fazer tudo isso e pesar na balança, qual vai ser o resultado quando você pesar na balança? Você vai ter clareza para saber, não, ainda vale a pena. Ainda vale a pena. Aquela pessoa, eu quero estar perto. É uma pessoa que eu quero manter essa pessoa perto de mim. Ótimo. Então, invista nessa amizade, invista nesse relacionamento, respeitando a linha limite da pessoa. Saiba o momento de se aproximar, olha só, se aproximar sem atravessar a linha limite. Todo relacionamento que a gente atravessa a linha limite dá problema. Quando a esposa atravessa a linha limite, mas é um só, não tem linha limite. Tem sim. Espiritualmente pode ser um só, mas fisicamente são dois seres humanos. Você não está na cabeça do seu marido e nem ele na sua. Ele tem a linha limite dele, assim como você, esposa, você, mulher, você, namorada, noiva, você tem a sua linha limite. E essa linha precisa ser respeitada. Porque quando não se respeita essa linha, quando a gente entra sem autorização na linha limite do outro, no espaço do outro, o nome disso é invasão de território. E tudo que se invade tende a querer controlar. E aí é onde muitos relacionamentos acabam se dissolvendo. Por quê? Quando eu invado a linha limite do meu relacionamento com meu esposo, aí eu estou invalidando a identidade dele como homem. Aí eu quero mandar nele. Quando, se for o contrário, aí o marido quer mandar na esposa. Aí é o marido que escolhe tudo, decide tudo. E aí a sua identidade vai se apagando. Chega um momento que de duas uma. Ou você torna-se uma mulher anulada, uma sombra, ou então chega um outro extremo, que é onde essas emoções vão ajuntando, somando. Chega uma hora que a pessoa fala assim, chega, basta, estourei, acabou, pra mim acabou, não quero mais. E muitos de nós já vimos isso, eu acredito que você também. Aquele casamento de 20, 30 anos, você fala assim, mas como pode? Terminou. Não terminou na hora que você ficou sabendo. Terminou há 10 anos atrás, terminou há 15 anos atrás. Agora só foi o desfecho do que começou lá atrás. Porque é assim que acontece dentro de cada um de nós. Todos nós temos uma linha limite. Os seus filhos têm uma linha limite. Quando a gente invade a linha limite, a gente tira o direito de ser humano dele. A gente passa a controlar. Todos nós temos uma linha limite que precisa ser respeitada. Por isso a importância desses 5 posicionamentos. Eu vou repetir para você. O posicionamento de empatia. O posicionamento de observar, de parar para observar o que está por detrás desse comportamento. Agora que eu aprendi a olhar com empatia, sem julgar, colocando a emoção de lado, analisando de forma racional, eu consigo ver com clareza o que está por detrás. E normalmente o que está por detrás desse comportamento estranho é uma dor, é um sofrimento, é algo que está incomodando e não começou naquele exato momento. O que significa que provavelmente não foi com você, já veio de lá de trás. E só foi potencializando. O terceiro ponto que eu quero deixar para você, libere espaço emocional. Deixe a pessoa ter espaço na mente. Deixa a pessoa rever. Dá espaço, não oprime, não sufoque. Vou entregar um detalhe muito importante aqui para você. Sabia que até para pedir perdão tem a hora certa? Claro que dependendo do estrago, é bom já de rápido e imediato. Mas dependendo do estrago, você precisa dar espaço emocional. Por que, Lídia? Porque senão você não vai ser ouvido, você não vai ser ouvida quando você for pedir perdão. Porque a pessoa vai estar tão ferida, tão machucado, que ela não vai entender. Lembra que eu falei alguns minutos atrás? A emoção que vai ser acionada quando ela olhar para você, quando ele olhar para você,
não vai ser uma emoção que vai te ajudar. Então essa pessoa não vai querer o seu perdão, não vai receber o seu perdão. Até para pedir perdão, você precisa ser inteligente emocionalmente para saber a hora certa. Por isso que tem que dar espaço emocional. O outro, quarto ponto, reveja a sua postura. Reveja o seu comportamento com essa pessoa. Se coloque na balança. Reveja. Não nem como vítima e nem como malfeitor. Não. Como alguém que errou. E que está reconhecendo isso. E que está trabalhando isso em você. Mas entendendo e respeitando o momento e a dor da outra pessoa. Respeitando a linha limite. Se colocando na posição de espera, mas uma espera saudável. Uma espera de esperança, que esperança vem de esperar. Uma espera em esperança. Deixando a pessoa à vontade, sem criticar, sem julgar. E o quinto ponto, reavalie. Se insistir nesse relacionamento, realmente está valendo a pena ou não? E isso é só você que pode saber. Isso é só você que vai dizer. Se você observar esses passos, esses posicionamentos e esses fatores que eu passei para você. Como eu consigo isso? Desenvolvendo o autoconhecimento. Olha a importância, minha amiga, minha querida que me assiste, vai assistir depois. Olha a importância de você aprender a se conhecer. Aprender a desenvolver equilíbrio. Quando a gente começa a colocar isso em prática, e eu te provo e te afirmo, a gente sai de situações que em outros tempos já tinha estourado uma terceira guerra mundial. E aí já não estoura mais. Quando a gente aprende a se conhecer. Quando a gente aprende a conhecer as nossas emoções. Aí muitos comportamentos ruins e doentios já não cabem mais na gente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Os complexos de inferioridade começam a diminuir. Por quê? Porque à medida que você aprende a se conhecer, o seu valor, o valor que você dá a você mesma, ele vai aumentando. Você já não depende do outro para se sentir validada, porque você sabe o seu valor. E aí, você vai redirecionando o medo para um lugar certo. A baixa confiança vai se transformando em autoconfiança gradativamente. Aí os gritos dentro de casa, os comportamentos aí dentro, a começar dentro de você, eles vão mudando. Os gritos aqui na mente, os xingamentos, a autodepreciação, isso vai sendo dissolvido. Por quê? Porque você vai aprendendo a se conhecer, você vai aprendendo o seu valor. Você já não vive mais se julgando, porque quem sabe foi assim que você cresceu. Você não presta, você é isso, você é aquilo, é burro, é não sei o que lá, idiota, tantas palavras terríveis, esse cabelo, essa roupa, esse nariz, essa boca, esse olho, essa pele, tantas coisas que você ouviu. E agora, como mulher adulta, ainda estão dentro de você muito vivas. E dependendo do que as pessoas fazem com você, aciona esse gatilho nas suas emoções. E aí você já se fecha, e aí você já se sente diminuída, e aí você já se isola, já recua, aí o semblante já se entristece, e insistir nisso acaba desenvolvendo doenças psicossomáticas. Olha a importância de se conhecer e se conhecer, poder fazer a diferença, ser a diferença aí, dentro da sua casa, aonde você trabalha, onde você congrega, nos seus relacionamentos, com as pessoas que você ama ou não. Porque
os maiores desafios são os familiares, são daqueles que estão próximos a gente. As maiores decepções são com aqueles que estão próximos de nós. Porque os que estão longe não faz muita diferença. Não é mesmo? Quando você começa a colocar isso em prática, por gentileza, eu desafio você, faça isso, assista essa live mais uma vez, uma outra vez. Quando você começa a colocar isso em prática, você vai ver, faça isso ainda essa semana. Lá no seu serviço, o relacionamento vai melhorar com aquela pessoa difícil. Dentro da sua casa, vai melhorar com aquela pessoa difícil. No meio da sua família, vai melhorar muito com aquela pessoa difícil. Quando alguém ligar para você, mas você viu como ela faz, o jeito dele, o jeito dela? Você já não vai entrar em julgamento automático. Não. Você vai ouvir, talvez, o que a pessoa está falando e falar assim, olha, mas vamos entender um pouco o que levou a pessoa a estar desse jeito. Não, mas ela falou isso de você. Você já não vai se ofender, você já não vai ir para o fundo do poço. Você vai falar assim, não, mas não importa o que ela falou. O que essa pessoa falou não faz diferença para mim. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é. Lídia, eu sei quem eu sou. Dá para melhorar ainda mais. Por isso que a gente está aqui, a cada encontro. Meninas, muito obrigada pela sua atenção. Eu acredito e espero que tenha gerado conhecimento em cada uma de vocês. Coloque isso em prática, é sério. Eu tenho feito isso, faz tanta diferença. O que eu desejo para cada uma de vocês. Eu deixo essa frase hoje para cada uma de vocês que estão assistindo e que vão assistir posteriormente. Marque um encontro com você. Marque um encontro com você. E se você me permite, esse encontro comigo já está marcado. Se preparem, porque daqui a alguns dias tem surpresa, tem um encontro maravilhoso comigo e com cada uma de vocês. Vai ser uma superação para cada uma de nós. Muito obrigada pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira, às 8 da noite. Compartilhe essa live. Tem muitas queridas sofrendo, se desgastando por conta de emoções e sentimentos, não sabendo como lidar com a rejeição, com a distância, com o afastamento daquela pessoa. Passa para frente. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Tchau!